capítulo 1 e o verso de número 16. Então, vou ser breve, mas eu quero deixar essa palavra para você. O que diz lá? Paulo, gente, usa esta palavra justamente para justificar o orgulho que ele tinha de falar das boas novas, de falar do querigmá. Então ele diz, não me envergonho do quê? Do evangelho. E ele diz, por que ele tinha esse orgulho? Por que ele não se envergonhava? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Exatamente. O evangelho, quando anunciado, o evangelho, quando pregado, ele alcança justamente aqueles que abrem o coração e colocam em prática a fé. É justamente para aquele que crê. Crê, e ele diz primeiro do judeu e depois do grego. Gente, mas eu quero falar uma coisa importante aqui, para que você guarde, para que você nesse dia, melhor dizendo, não abra mão daquilo que você recebeu, daquilo que você de fato colocou em prática a fé, uma fé inteligente, com certeza. O que diz aqui? Imagina, primeiro ponto, a forma negativa que ele traz para mim e para você, Romanos 1, tá? 1 e o verso 16. A forma negativa que ele já coloca aqui, não me envergonho. Sim, ele coloca uma forma negativa. Eu não me envergonho de falar das boas novas. Eu não me envergonho, melhor dizendo, de falar sobre o Cristo ressuscitado. E pode ser entendido de que forma? Eu vou dizer, pode ser entendido como tenho orgulho do evangelho. Por quê? Primeiro, é porque aonde aí está o que eu e você precisa nunca abrir mão, mas onde está o quê? O poder de Deus. É por onde o poder de Deus, por exemplo, se revela. Se revela para quê? Para a salvação. De quem? De todos, de todos aqueles que nele crê em Cristo. Crê em quem? Em Cristo Jesus. Para a salvação. Não só, como diz o texto, do judeu ou do grego, mas, portanto, a salvação de todos aqueles que nessa face dessa terra, nesse globo terrestre, ou se rende ao Senhor Jesus, tendo ele, gente, como único e suficiente Salvador de sua alma. Qual é aqui, então, qual é a questão aqui? É o crer. Gente, não está no script, mas eu tenho que falar isso, tenho que falar essa verdade. Nós temos hoje, graças a Deus, muitos homens e mulheres de Deus, colocando em prática uma leitura, uma oração, uma palavra. Tem muita gente de Deus, como nunca, anunciando o evangelho, utilizando da rede social. Hoje sou mais um. Porém hoje, não é amanhã, hoje, se você, meu querido, se agarrar nesta palavra, colocar em prática esta palavra, aceitando o Cristo ressuscitado, aceitando essa palavra e pedindo a Deus perdão dos seus erros e dos seus pecados, creia. Se hoje, Maranata, o Senhor retornar, meu Deus, aleluia, você estará com Ele, eu estarei com Ele, nós vamos estar com Ele para todo sempre. A palavra é o poder de Deus, aleluia. E o que diz mais aqui, o segundo ponto? Porque ele tinha este orgulho, porque ele fala que eu não me envergonho, eu tenho orgulho de anunciar o evangelho, que é o poder de Deus. O segundo ponto, porque ele revela o modo concebido por Deus, gente, para nos salvar. Você entende como é importante o evangelho? Ele revela a forma, a maneira que Deus colocou em prática o seu plano, glória a Deus, para te salvar, para nos salvar em o nome do Senhor Jesus. E, gente, diz mais então, porque revela, pega essa, hein? Revela o modo concebido por Deus para nos salvar. E não é o nosso modo, a nossa maneira, a nossa inteligência. Não é porque você está fazendo algum tipo de caridade. Não. Não é o nosso modo de nos salvar. Ele não aceita outras modalidades inventadas, não, meu querido, pelos homens. Aqui está o segredo revelado que deixa claro Romanos 1,16. O terceiro ponto que eu quero deixar claro aqui, porque revela a justiça de Deus em relação a nós, judeus e gregos. A justiça de Deus em nos condenar, a justiça de Deus em nos
justificar, melhor dizendo, corrigindo. Ele revela isso aí, porque revela a justiça de Deus em relação a nós judeus e grego. A justiça de Deus, oh aleluia, revela, gente, aquilo que todos nós precisávamos entender e compreender. Qual é a justiça de Deus? Jesus Cristo de Nazaré tomou o seu, o meu, o nosso lugar. E essa justificação agora é mediante a fé. Como é que é? A fé. Não adianta alguém falar algo se você não toma posse, coloca no seu coração como crê e como fé. Entende? Porque alguns têm dificuldade de ouvir alguém falar do evangelho, porque ele não quer colocar em prática esta fé inteligente que Deus colocou em nós. A nossa própria consciência começa a dizer algo que não agrada a Deus. A atitude, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de conviver com nossos irmãos, com nossas irmãs, com a nossa família, enfim, tudo isso tem a ver com a fé, justamente que Deus colocou aí em você, aqui em mim. Não tem como alguém dizer isso. Você olha para o céu, você olha para as coisas que aí está. Quem é que criou? Como foi criado? Deus. Gênesis capítulo 1, você já vai começar a ter a resposta. Então, para fechar, olha o que diz. Porque revela a justiça de Deus em relação a nós judeus e gregos. A justiça de Deus em nos condenar. A justiça de Deus em nos condenar. A justiça de Deus, olha, a justiça de Deus em nos justificar mediante a fé. Gente, o evangelho não envergonha, porque revela um Deus justo, graças a Deus, e justificador. Paulo aqui declara dessa forma, que ele não se envergonhava, porque a sua mensagem era a mensagem de Cristo, as boas novas. Esta é a boa notícia hoje. Esta é a palavra que eu gosto de usar muito, querigmá. O querix, o enviado, anuncia as boas novas do evangelho. Oh, meu Deus, eu glorifico a Deus por esta palavra. Eu louvo a Deus porque Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Como Deus declara, o próprio Jesus declara que o evangelho era transmitido em primeira mão aos judeus, mas se você olhar, se você ler o texto bíblico no Velho Testamento, Deus escolheu um povo pelo seu amor, pela sua graça, como está lá em Deuteronômio capítulo 7, o verso 7 e 8, Deuteronômio capítulo 9, gente, o verso 4, 6, mas Deus escolheu aquele povo, não porque eles merecessem, não, gente, tudo tem aí o amor de Deus. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Então Deus escolheu este povo, que povo judeu? Os judeus acabaram não aceitando, rejeitaram o Cristo Messias. A palavra chegou aos gentios, a palavra chegou a nós. Aí a Bíblia é clara, mas sim, Deus quis de fato era mostrar o seu amor, a sua misericórdia através de cada um daqueles que lá no Velho Testamento foram levantados ou como profetas, foram levantados como libertadores, todos os homens e mulheres, tudo isso plano de Deus para alcançar quem? Você, eu, nós, aleluia! E Deus escolheu este povo, gente, não porque eles tinha tinha como favoritos, por exemplo. Não. Mas sim, para que o mundo conhecesse o plano da salvação. Meu Jesus. Aí vem o proto-evangelho. Olha, o próprio Deus no proto-evangelho declara o seu plano em Gênesis capítulo 3, verso 15. Por isso que quando eu entro para falar, vem tantas informações que às vezes eu quero falar algo e de repente eu já começo a falar por quê? Porque a minha mente, o meu coração, oh aleluia, eu procuro
meditar, eu procuro ler, eu procuro sempre buscar resposta na palavra. E hoje Deus está dizendo o que Paulo declarou: eu tenho orgulho de falar do Evangelho, eu tenho orgulho de falar do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque é o poder de Deus. Que esta palavra alcance o seu coração, que essa palavra nesta manhã, eu estou aqui na primeira cidade de São Paulo, em Guarulhos, porém eu digo a você aqui, olha que coisa interessante, eu estou usando aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus já ontem, eu lendo e meditando, é muito extenso o assunto, porém como é um café com Deus, eu sempre deixo algo para que você seja despertado, para que você tenha interesse, meu querido, de continuar a lutar contra o pecado, e não abrir mão do Evangelho, que é o poder de Deus. Paulo declara, poderia ser dessa forma: olha, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha de falar, de testemunhar, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um discípulo do Senhor Jesus, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um seguidor do Senhor Jesus, eu não tenho vergonha de falar que Ele há de voltar, de buscar a igreja. Você neste dia, oh aleluia, pode ser, e se já é, glorifica a Deus, e se já optou em aceitá-lo, glorifica a Deus. Mas se você hoje não aceitou, se afastou, está um pouco afastado, hoje é o dia de você reatar essa aliança com Deus. O Evangelho vem aí, a salvação, traz a salvação, mas só isso? Não. O Evangelho traz ao homem a cura, a libertação, o selo, o batismo com o Espírito Santo, e nos prepara para o grande dia que está para acontecer, meu querido. Então, você hoje tem uma chance dada por Deus, porque a volta dele, gente, será como piscar de olhos. Nós não estaremos mais aqui. Nós vamos estar com Ele para todo sempre. A Bíblia revela todo este plano que envolve a sua, a minha, a nossa salvação. E o passo hoje é crer, ter fé, aceitar a palavra, viver a palavra, anunciar a palavra para todos aqueles que ainda, infelizmente, não optaram de fazer a escolha, que talvez você já fez, como eu fiz, como meus colegas de Labuta, como o pastor Amaurildo, Deus te abençoe, como o nosso irmão João Santo, Deus te abençoe, meu querido. Então a gente vai vendo que algumas pessoas precisam ser despertadas através desta palavra, Romanos 1 e o verso de número 16. Eu termino em dizer a você, nesta manhã, querido, que o poder de Deus, o poder de Deus nos tira, olha o que eu vou falar agora, nos tira da vergonha e nos dá habilidade para agir, concretizar, realizar, materializar um sonho, tornar o abstrato, torná-lo real, em nome de Jesus. Existe caminho, sim, que estão aí diretamente ligados à nossa capacidade de escolha, de decisão, de atitudes, e são fundamentais para tomar uma ideia ou em uma realização. Oh, meu Deus, tudo isso o poder de Deus faz e traz para aqueles que o aceitam. Então hoje, qual é o teu sonho? Quais são os seus projetos? Tem a ver com o reino de Deus? Opa! Está ligado àquilo que Deus colocou no seu, no meu, no nosso coração? Se está, Deus há de abençoar os seus passos, as suas mãos, tudo aquilo que você colocar diante de Deus, tudo aquilo que você ter Deus como centro de tudo, tudo há de acontecer. Para quê? Para a glória de Deus. Eu não me envergonho de falar, eu não me envergonho de declarar que o nosso Jesus é o Senhor e Salvador de todos aqueles que nele crê, para a glória de Deus. Amém? Quem vos fala, como sempre, seu amigo apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, hoje em Guarulhos, para a glória de Deus. A bispa não pôde entrar comigo, ela está com a sua irmã, correndo atrás de algumas coisas, mas ela falou, não deixe de dizer a eles que eu estou dando aí a paz, estou deixando o meu abraço. Amém? A todos vocês, queridos, que este sábado que Deus preparou seja um sábado de vitória em todos os sentidos. E aos nobres amigos que puderem, se assim quiserem, compartilhe
Não tenha vergonha, não. Tenha orgulho de ser o que você é. Servo e serva de Deus. Discípula do Senhor Jesus. Compartilhe, porque como gosto de falar, eis que o semeador saiu a semear. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, quem quiser nos conhecer, como eu gosto de falar, estaremos cooperando aqui na Igreja de Deus, em Vila Holanda, Osasco. Culto lá às 18 horas. Se você assim quiser, eu passo o endereço. Será um prazer te abraçar. Será um prazer te conhecer para a glória de Deus. Amém? Como eu gosto de falar no final, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Oh, que Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom, povo lindo de Deus.